nós teremos aqui na escola dominical, estaremos lembrando disso, né? Então você que já foi convidado pela manhã, traga aí um ramo para você estar participando desse momento de celebração do Dia de Ramos aqui na escola dominical. Hoje nós vamos falar o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Nós estamos há 15 dias da Páscoa. Dia 31 nós vamos celebrar a Páscoa aqui. Estamos pensando num horário, né, junto do conselho, e queriam fazer até às 6 horas da manhã. Mas depois as crianças e tudo mais, aí ficou para as 8 horas da manhã o nosso culto de celebração da Páscoa, né, no dia 31. Então você se prepare para o dia 31, às 8 horas da manhã, nós teremos nosso culto de celebração da Páscoa aqui na igreja, né? E depois nós teremos um café da manhã bem gostoso. O que é a Páscoa? A chegada da Páscoa, amados irmãos, né, traz consigo bastante confusão na cabeça, principalmente dos menores, né? Páscoa é o ovo de chocolate, né? Eu vi lá no mercado, né? Já está tudo pronto, preparado, eles já estão vendendo ovo lá no mercado, né? O símbolo da Páscoa é o coelho, né? Afinal, o que é que nós comemoramos na Páscoa? Afinal, o que é a Páscoa? Nós estamos nos preparando, como eu já disse, para o dia 31, estamos juntos aqui e celebrando a Páscoa. A Páscoa é a maior festa cristã. É a maior festa do povo de Deus. É a mais importante festa do povo de Deus. Ele celebrou quando ele saiu do Egito para ir para Canaã prometida. Depois Jesus veio e celebrou a Páscoa com a sua morte e a sua ressurreição para que nós pudéssemos chegar até a eternidade. Literalmente, né? Literalmente, Páscoa significa passar sobre. No hebraico, pesar. Passar sobre. Foi quando Israel estava lá no Egito e o Senhor conversou com Moisés e Arão e falou assim: olha, vocês vão celebrar a Páscoa. E por causa deles terem obedecido e colocado sangue nos umbrais das portas, o Senhor passou sobre o povo, mas chegou até a casa dos egípcios, onde não tinha o sangue do cordeiro, e ali houve muita dor, muito sofrimento, e tanto os primogênitos das famílias, quanto dos animais, morreram ali naquela noite. A Páscoa, nós vamos, é o pacto do Senhor nosso Deus com o povo de Israel, para que eles vivessem como o povo de Deus, fossem fiéis ao Senhor nosso Deus, obedientes ao Senhor nosso Deus, e Deus pudesse cuidar deles durante toda a caminhada no deserto e até a Canaã prometida. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, né? Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do verso de número 1 até o 13. Preste bastante atenção nessa leitura. Se você não tiver na Bíblia, né, preste atenção. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 13. Assim está registrado na palavra do Senhor. É a instituição da Páscoa, o dia em que o Senhor institui a Páscoa lá no Antigo Testamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Eles estavam lá na terra do Egito, sendo provados e apresentando as pragas que o Senhor havia mandado para que eles apresentassem, para que o faraó pudesse liberá-los, para que eles saíssem de lá. E até a 9ª praga eles não tinham permitido que saísse. Aí então o Senhor falou assim: agora vai ser a hora. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na verga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam o do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém. Amém? Entendeu bem a leitura aí? Gravou bem? Senhor nosso Deus, a tua palavra é lida. Fala conosco. Nós queremos, Pai, ouvir da sua voz neste momento. Amém. Amados, eu quero destacar aqui nesse texto 3 elementos fundamentais da Páscoa. 3 elementos que nós vamos meditar sobre eles. Primeiro, o cordeiro. Depois, os participantes. E o sangue do cordeiro, que foi utilizado para que eles pudessem ser livres da morte naquela ocasião, né? Nós vamos analisar esses 3 elementos, e já também analisando esses 3 elementos, e já comparando com a Páscoa da nova aliança no Novo Testamento. Então vamos lá, o cordeiro. No verso de número 5 do texto em que nós lemos, diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta, viu? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então, um cordeiro ou cabrito, mas deveria ser macho, né? O Senhor pediu que fosse um macho. E também que ele fosse sem nenhum defeito. E fosse um animal de 1 ano. Porque com 1 ano já era considerado um animal adulto. Esse cordeiro tratava-se do símbolo de Cristo também, né? Porque lá em João 1:29, João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aponta para Jesus. E foi exatamente quando Jesus começou o seu ministério. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E foi até os 33, quando foi morto. Ele teve 3 anos apenas de ministério. E amados irmãos, também Jesus foi o cordeiro imaculado, sem defeito, sem pecado, para assumir os nossos pecados. Veja lá o que Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, o que ele fala, tanto do sangue, quanto também do cordeiro. Ele fala sobre Jesus no final do versículo 19. Ele diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los
do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com o simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Pedro afirma que Jesus, era o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, sem defeito nenhum. É interessante nós fazermos esta afirmação olhando para Pedro, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, mas nós olhamos para Isaías e Isaías diz que Jesus não tinha formosura nenhuma. Ele não era alguém belo, mas ele era perfeito. Ele era sem pecado. E o cordeiro, amados irmãos, agora seguindo aí, o cordeiro deveria ser comido com pães ázimos, ou pão sem fermento. Então, eles tinham que pegar o cordeiro, matar o cordeiro à tardezinha, preparar o cordeiro, e depois à noite eles iam comer esse cordeiro com pão asmo. Pão asmo significa o fermento que eles usavam, para fazer o pão. Demorava um pouco para, vamos dizer, fermentar toda a massa, Então, eles estavam com pressa. Então, eles usaram pão, comeram pão sem fermento. Também, amados irmãos, o fermento simbolizava a corrupção. No Novo Testamento nós vamos ver essa figura do fermento como corrupção, que um pouco de fermento leveda toda a massa, Uma laranja podre numa caixa apodrece todas as outras. Um pouquinho de fermento você põe na massa, ele leveda toda a massa. Quando eu estudava em Londrina, nós preparávamos o fermento de batata, que para muitos é conhecido como o fermento de Jesus. Nós pegávamos, moíam a batata, uma batata inglesa, colocávamos essa batata moída dentro de um frasco e colocávamos água. Depois de 5 dias, nós usávamos aquela água como fermento. Mas demorava, Era o fermento caseiro. Hoje nós temos fermento químico, Hoje chega lá na padaria, dá 50 gramas de fermento aí, E você vai lá, hoje já compra, fermento também químico na latinha, ou o pó royal, Tudo pronto. Mas o Senhor disse para eles, vocês vão comer o pão asmos, E vão comer também ervas amargas, para simbolizar esse tempo de sofrimento que vocês passaram aqui. E conforme o versículo de número 8, amados irmãos, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. E no 10, não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. O cordeiro deveria ser comido todo ele. Podia ficar nada. O que tivesse sobrando tinha que ser queimado. Essa figura, amados irmãos, do cordeiro, Paulo chama da nossa Páscoa, lá em 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Não precisa abrir, só preste atenção. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o pão novo da sinceridade, da verdade e sem nenhum fermento. Recordando, o cordeiro simbolizava Jesus. O humano, cordeiro de um ano, por causa da sua maturidade.
Jesus também teve que esperar os 30 anos para ele iniciar o seu ministério, apesar de aos 12 estar junto lá no templo e surpreender os estudiosos, né? Os escribas e fariseus, porque ouviram ele falar com tanta sabedoria e era apenas uma criança. Mas ele começa o seu ministério somente aos 30 anos. A morte do cordeiro, aquele cordeiro que foi morto, simbolizou também Jesus Cristo para nós. E por causa do sangue que foi passado nos umbrais das portas, o Senhor não passou e não feriu com morte a casa dos judeus, mas feriu todas as casas que não tinham o sangue nos umbrais das portas. Aí eu poderia perguntar para você: será que algum judeu duvidou e falou assim: eu não vou matar o cordeiro, não, eu não vou fazer isso, não? A Bíblia não registra. Mas ele fala aqui sobre essa questão do fermento, né? Porque sempre tem aqueles, né, que não quero fazer assim, não concordo com isso. E se algum fez, você pode ter certeza que padeceu do mesmo sofrimento que padeceu o povo de Israel, do povo do Egito, porque eles não tinham a proteção do sangue do cordeiro colocado sobre as portas. E é por causa, amados irmãos, do sangue do cordeiro na nova aliança em Cristo Jesus que nós estamos guardados e que nós somos guardados no nosso dia a dia, e que nós não somos tão afligidos como muitos são afligidos e abandonam a fé e vão para o mundo. É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que nos protege e que nos livra da morte, do pecado e do inferno. Quando você decidiu, ouvindo a voz do Senhor primeiro, né, aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, e você disse aquele dia: eu quero receber Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Naquele dia em que você tomou essa decisão e você entregou a sua vida para Jesus, você precisa entender que naquele dia o sangue do Cordeiro foi passado sobre a sua vida, foi colocado sobre o seu coração, foi colocado sobre a sua cabeça. E é por isso que nós cremos, como presbiterianos, somos na predestinação. Porque uma vez que você recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, uma vez que você entregou a sua vida para o Senhor, ela pertence ao Senhor e ela está guardada no Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, que nada poderá nos separar do grande amor que está em Cristo Jesus. Eles estavam lá dentro de casa, lanchando pão asmo, pão sem fermento, comendo cordeiro, enquanto havia um desespero por todo o Egito, uma gritaria por todo o Egito, de desespero porque estavam vendo seus filhos morrerem, seus animais morrendo. Mas o povo de Israel estava guardado por causa do sangue do Cordeiro. Mas como eu disse, era uma aliança, Deus seria o Deus deles, mas eles tinham que ser obedientes e praticar aquilo que era o ensinamento do Senhor. E aí nós temos Jesus que se entrega por amor a nós, derrama o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a diferença. Para a glória de Deus Pai e para nos dar a certeza que nós temos lugar também na eternidade. Segundo, os participantes. Versículo de número 13, 4. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a sua casa, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo para o número de pessoas, conforme cada um puder comer.
por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. A Páscoa deveria ser celebrada em família. Deus é tremendo em todas as coisas e zeloso em todas as coisas. Ele criou e Ele instituiu a família. Ele criou o homem, a mulher, e instituiu a família. E aqui, quando Ele está falando com o povo de Israel, Ele não pode deixar de lembrar o povo de Israel que Ele é o Deus que zela pela família. Que Ele é o Deus que ama não somente uma pessoa, duas pessoas, mas Ele ama a sua família. Israel precisava saber que eles iam caminhar e que eles caminhavam por famílias. Quando foi entregar a terra de Canaã, amados irmãos, cada tribo recebeu uma parte, eram 12 tribos. Quando Neemias estava guerreando contra aqueles que queriam destruir o muro que eles estavam construindo, Neemias colocou todos para lutar por famílias. Olha como é importante você valorizar a sua família, porque Deus ama a sua família. Quando Jesus vem como Cordeiro de Deus e visita e faz a sua obra, Ele não fez só pelo sacerdote, Ele não fez só pela esposa, mas Ele fez essa obra pela família. Quando Paulo está na prisão, Paulo e Silas estão na prisão e o carcereiro quer tirar a sua própria vida, ele diz: não faça isso, nós estamos aqui. E ele pergunta: mas o que é que eu preciso fazer para crer nesse Deus e ter esse direito de confiar nesse Deus? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Se você crer, a promessa é para toda a sua casa. Eu não sei como está a sua casa. Não sei que situação se encontra a sua casa. Quantas pessoas ainda estão na sua casa precisando de salvação. Mas a celebração nos leva, amados irmãos, a olhar para a nossa família. Que nós precisamos celebrar a Páscoa, lembrando que Deus quer a salvação para a nossa família e que nós precisamos ter o Cordeiro dentro da nossa casa. E que nós precisamos celebrar a Páscoa em família. A igreja, o povo de Israel precisava aprender que eles tinham que viver em família. Quando nós olhamos, amados irmãos, para Atos dos Apóstolos, no início da igreja, eles viviam em famílias. Eles cultuavam nas casas. E um cuidava do outro. Jesus se interessa pela sua família. Amém? Você crê nisso? Então olha, que a palavra que veio para o carcereiro seja também para o seu coração nessa noite. O Senhor quer salvar você e toda a sua casa. Então não desiste de orar pela sua família, não desista de clamar pela sua família, não desista de amar os seus, independente da situação em que eles se encontram. Porque no texto em que nós lemos aqui, os participantes da Páscoa deveriam se reunir em família. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar lá com a minha mãe também. Para eu poder estar um pouquinho lá com a minha mãe também e desfrutar da família lá. E não existe, amados irmãos, vida cristã genuína sem comunhão na família de Deus também. Não existe vida cristã genuína se a pessoa não estiver ligada à família cristã. Não existe vida cristã fora da igreja. Vida cristã é na comunhão da igreja. Existem aqueles que dizem: não, afasta, não, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Não existe vida de comunhão com Deus se não houver vida de comunhão na igreja. O Senhor recomendou: olha, vocês vão se reunir por famílias. Se a família é grande, então veja aí quantos cordeiros precisam. Se a família é pequena, chame os vizinhos, mas não fique só, não fique solitário.
O Senhor não quer ninguém isolado, de forma nenhuma. Ele quer ter o seu povo unido. E eles deveriam comer, amados irmãos, preparados para a viagem. Também, é a pressa. Nós temos pressa, vamos ter que sair logo, né? E quando que eles iam sair? No outro dia eles já tinham que sair. Porque no outro dia de manhã, o faraó já ia se levantar, ver o desastre que tinha acontecido, o que o Senhor tinha feito lá dentro de Israel, matado as crianças e os animais, e eles iam dizer, não, por favor, agora vocês vão embora, porque nós não queremos vocês aqui não. Então eles tinham que estar preparados também para a viagem. E o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver conosco como igreja hoje? Tem a ver que eles eram peregrinos. Eles estavam ali no Egito de passagem. Porque um dia eles saíram com o povo de Deus para ir para uma terra prometida. Mas eles encontraram, né, um lugar gostoso para morar. Eles encontraram um lugar bom para se morar. Ali perto do Egito. Mas eles não deveriam ter parado ali. Mas eles pararam. E quando eles pararam por ali, sendo eles peregrinos, o Egito olhou com esse olhão bem grande assim, né, que eles tinham, disse, esse povo trabalha muito, não? Esse povo é forte, né? Esse povo, tudo que eles fazem dá certo. Vamos dominar esse povo aí, que nós vamos ser, né, próspero em cima deles. E aí então eles escravizaram os egípcios. Eles escravizaram o povo de Israel, aliás. Os egípcios escravizaram o povo de Israel, né? Mas o Egito não era um lugar deles. O Egito não era a pátria deles. Não era o lar deles. Eles tinham um destino todo especial, chamado Canaã. A terra prometida. A terra que mana leite e mel. E eles tinham que ir para esse lugar. Porque esse era o lugar que Deus tinha preparado para eles. Eles tinham essa consciência que eles eram peregrinos. E nós também como igreja, mas nós precisamos ter essa consciência que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Eu não vou ficar por aqui, nem você vai ficar por aqui. Glórias a Deus por isso, eu espero, né? Por isso não adianta você querer ficar guardando, né? Fazendo aquela poupança, guardando dinheiro lá debaixo do colchão, né? Amando demais as coisas deste mundo. Ai, meu carro, ai, minha casa, ai, minhas coisas, ai. Não adianta você ficar amando as coisas, vai ficar tudo. Se você viver 100 anos, tudo que você angariar vai ficar aqui. Hoje, infelizmente, partiu para a glória de Deus um jovem que teve um AVC, o Mateus. Jovem. Partiu para a glória. Não tinha nem tido oportunidade de viver uma juventude ainda, né? Se casar, ter filhos. E foi levado. Nós somos peregrinos aqui. Você tem consciência disso? Que você está aqui de passagem? Nós temos inclusive um hino, né, que fala a respeito disso, né? O hino Sou Forasteiro aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reino de além céus, venho em serviço do meu rei. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos ficar por aqui. Ninguém vai viver para sempre, né? E a igreja, amados irmãos, compreende que é peregrina. Precisa compreender que ela é peregrina para se desvencilhar das coisas desta vida, deste mundo. Às vezes você tem valorizado muitas coisas na sua vida e deixado de valorizar o essencial, o principal, que é o reino de Deus. Você tem cuidado muito bem de você, você tem cuidado muito bem das suas coisas, mas você não tem cuidado daquela parte espiritual do reino de Deus na sua vida. Filipenses 3:20, Paulo diz assim, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. De vez em quando você dá uma olhadinha para cima assim e fala assim, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Não, eu faço isso, já fiz isso várias vezes quando a situação está muito apertada. Eu falo, Senhor, volta logo, né? Ô Senhor, a coisa está muito difícil, volta logo, Senhor, né? Mas nós temos que fazer isso direto, porque nós temos essa consciência que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos vê-lo. Lá em Hebreus 11, 14 e 16, Paulo, o escritor de Hebreus, não é Paulo não é confirmado que seja ele, não, mas evidentemente, quem fala desse modo, espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois Ele preparou uma cidade. Amados, a Páscoa judaica lembrava aos judeus que eles foram estrangeiros do Egito e que Deus estava conduzindo-os para a terra prometida, Canaã prometida. O cristão também sabe que ele é peregrino sobre a face da terra. E Jesus disse para os seus discípulos, né? Não deixe o seu coração ficar aflito. João 14, de 1 a 6. Não deixe o seu coração ficar aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Você acredita nisso? Amém? A sua está reservada lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, preste atenção, quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo, e onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somos peregrinos, amados irmãos, em busca da Canaã prometida. O céu é o nosso destino, é a nossa chegada, é para lá que nós vamos. Certa vez uns missionários voltavam de uma missão que eles tinham ido realizar, muito distante, passaram um tempo longe de tudo e de todos, né? E eles estavam retornando agora para a igreja, retornando para a casa deles, para a cidade deles. E quando eles chegaram do navio, né, estavam descendo do navio, eles ouviram lá que tinha uma banda tocando, né, uns hinos bonitos e tudo mais. E eles desceram todo empolgados, né, pensando que fosse para eles a recepção deles. Mas eles descobriram que a recepção não era para eles. Aí aquele missionário olhou para sua esposa missionária e disse, nós estamos desembarcando aqui e aqui ainda é a terra. Por isso é que nós não estamos sendo recebidos aqui. Mas quando nós chegarmos lá na eternidade, pode ter certeza que lá nós seremos recebidos com a graça e com a glória do Senhor, o nosso Deus. Aqui na terra você não espere glória nenhuma. Não espere recompensa nenhuma. Mas saiba que o que tem preparado para você lá em cima não é de homens. É de Deus. Os anjos te receberão. E por último, amados irmãos, outra figura. Então a primeira figura, falei para os irmãos, a figura do Cordeiro. A segunda figura, o sangue. A segunda figura, aqueles que são as pessoas, né, que estariam ali participando daquele momento, o povo de Israel, os participantes, né? Em terceiro lugar, o sangue. Nós já falamos um pouco a respeito do sangue, né? O sangue era a cobertura que iria salvá-los. À meia-noite o Senhor ia passar com o seu juízo, para executar juízo sobre os egípcios e os deuses dos egípcios. E naquela noite, as casas que tivessem o sangue seriam guardadas, mas as casas que não tivessem o sangue seriam visitadas pelo anjo da morte. Para nós, amados irmãos, o sangue derramado na cruz do Calvário pode nos livrar da morte, do pecado e do inferno. Romanos 8:1, Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
1 João 1,7 ele diz: mas se andarmos na luz, já lemos esse texto hoje, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas e protegeu. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, quem crê no sacrifício de Cristo Jesus, está coberto e jamais será julgado. João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem disse isso? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Você crê? Amém? Para que todo aquele que nele crê seja julgado? Não, tenha a vida eterna. Você não passa por julgamento. Você já está justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A Páscoa do cristão então não é ovo, a Páscoa do cristão não é chocolate, a Páscoa do cristão não é coelho. A Páscoa do cristão é Cristo Jesus. É a ressurreição de Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu numa semana, no final de semana, celebrando a Páscoa. E Jesus instituiu a ceia. Jesus instituiu a ceia. Lá em Mateus 26, Lucas 22, ele instituiu a ceia. A nova aliança, que nós celebramos a partir de agora. E lembramos, né, da antiga aliança, mas esta é a nova aliança. Mas, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: não seja radical também. Se alguém quiser comer chocolate, pode comer chocolate, viu? Não tem problema se comer chocolate, tá bom? Só que você não pode, né, achar que é o chocolate. Se quiser trocar chocolate, pode trocar um chocolatinho com seu amigo, seu irmão e tal, né? Mas o que você precisa lembrar é que a sua Páscoa é diferente da Páscoa dos outros, da Páscoa do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por amor a você. Amém? Você crê nisso? Nós somos inseridos na família da fé para vivermos em comunhão, porque somos o povo de Deus, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Amém? O sangue do Cordeiro de Deus, né, é que nos livra do juízo, do pecado, da morte e do inferno. Então fique tranquilo. Se você crê, se você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida e você pode ficar sossegado. E quando ele vier, até esses dias alguém mostrou para mim uma ilustração, né, como é que vai ser o dia do arrebatamento. Os irmãos viram que acho que foi colocado até no grupo da igreja, né? É um senhor, ele pega e tem uma vasilha assim, cheia de pó de serra, e ele solta ali muitos pregos, né? Ele solta os pregos, então os pregos afundam ali naquele pó de serra. Mas ele fala assim: olha, como for acontecer o arrebatamento, né, aqueles que são do Senhor vão subir. Aí ele vem com um imã e passa ali em cima daquele pó de serra, e todos aqueles pregos, né, sobem para o imã. Ele diz: vai ser assim. Aqueles que têm a marca, aqueles que têm o selo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quando Jesus Cristo voltar, eles vão para as alturas com o Senhor. Na Páscoa de Jesus, seu sangue foi derramado por amor a cada um de nós, para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados, dos pecados do passado e dos pecados do futuro também, porque nós somos pecadores, mas somos resgatados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E a diferença é que nós cometemos pecado, mas pedimos perdão.
Por isso, até no nosso culto, nós temos esse momento, né? Para você não deixar de pedir perdão a Deus em momento algum. Mas Jesus Cristo voltar, você está com o seu coração em dia. Está com a sua vida em ordem. Está leve. E aí, amados, vamos celebrar a Páscoa, porque nós vamos morar no céu. Só que, uma vez, o pastor perguntou assim: irmãos, quantos aqui vão morar no céu? Aí todos levantaram a mão, né? Mas ele perguntou: quem quer ir agora? Levanta a mão. Aí todo mundo fica assim: não, agora não, pastor, vamos ficar um tempo mais aqui, né? Temos que ter sempre essa convicção que a nossa morada é na eternidade. Feche teus olhos. Você tem essa convicção? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem essa convicção de que Deus enviou o seu Filho para morrer lá na cruz, por amor a você e para te livrar da morte, do pecado e do inferno? Se você tem glórias a Deus por isso, se você não tem ainda essa convicção, se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, eu não vou fazer isso agora, mas se você quiser me procurar depois do culto, eu estarei orando com você para que você esteja entregando a sua vida para Jesus. E para que você tenha, assim como o povo de Israel teve lá na celebração da Páscoa, o livramento da condenação, você também seja livre. Para que você faça parte desse povo que Deus separou para viver em comunhão e para viver em celebração, porque é o povo escolhido por Deus. E o sangue do Cordeiro, que foi derramado sobre você, que é o selo que você tem, que quando o diabo, quando o inimigo te assediar, você diz para ele: eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, eu pertenço a Cristo Jesus, e você não tem poder contra a minha vida. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos gratos ao Senhor por essa noite, estamos gratos ao Senhor, Pai, por esse tempo de louvor, adoração, por esse tempo, Deus, de comunhão com os nossos irmãos. Estamos gratos, Pai, porque nós celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Celebramos a Páscoa da nossa salvação, celebramos a Páscoa do nosso livramento, celebramos a Páscoa da ressurreição de Cristo Jesus e da nossa ressurreição, porque um dia estaremos todos na eternidade com o Pai. Amém?